Oi meninas, tudo bem? Aqui é o professor William falando. Eu acabei de fazer a correção da proposta inicial de trabalho de conclusão de curso de vocês e achei importante fazer esse vídeo para comentar alguns aspectos que eu observei em todas as propostas e achei pertinente a gente comentar um pouquinho e acho que por meio desse vídeo eu posso estar colocando um pouquinho do meu ponto de vista para vocês, certo? O primeiro aspecto importante que eu gostaria de discutir é em relação aos elementos pré-textuais, aquilo que está ali no início, entre capa, contracapa, agradecimentos, etc., que está em azul dentro do modelo TCC. Esses são elementos que vocês já podem ir fazendo, eles não estão lá previstos no cronograma para serem entregues, mas à medida que vocês acharem pertinente, vocês já podem ir preenchendo e dando já uma cara de trabalho finalizado, concluído para o arquivo de vocês, certo? Então, assim que vocês tiverem um tempinho, podem ir construindo aqueles itens. A segunda questão é que nessa primeira correção, eu observei principalmente aqueles itens que estavam previstos no cronograma, a partir do item 2, né, o 2.1, 2.11, esses foram os textos que eu prestei mais atenção e que eu dei uma ênfase maior na correção. Então, se vocês já quiserem ir adiantando outros temas, podem ficar à vontade, certo? Eu só vou acompanhar aqueles itens como sendo obrigatórios de ser entregue dentro das datas, ok? Uma coisa que eu observei que é importante a gente discutir agora para o trabalho de conclusão do curso de vocês na forma da escrita acadêmica e científica do trabalho de conclusão em si, porque ele é um pouquinho diferente do relatório de estágio. No relatório de estágio a gente faz praticamente um diário, né? Relata as experiências, como foi a vivência, a metodologia, os principais resultados e aspectos. Então, se usa-se muito a primeira pessoa para escrever. Nesse momento nós fizemos isso, naquele momento nós percebemos aquilo. Isso é da escrita do relatório de estágio. Porém, o trabalho de conclusão de curso ele tem uma outra necessidade. A gente precisa escrever sempre com o sujeito oculto. Então, ao invés de escrever percebemos, percebeu-se. Ao invés de temos essa questão, tem-se essa questão. Então, eu destaquei bastante no trabalho de conclusão de vocês ali, que nós precisamos mudar um pouquinho dessa escrita, tá certo? Então, eu coloquei em amarelo no trabalho de vocês os principais verbos que precisam ser mudados para essa terceira pessoa do singular com sujeito oculto, ok? Tem que mudar um pouquinho essa questão da escrita. E no trabalho de conclusão de curso também, diferentemente do relatório, a gente não pode emitir opinião. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com conclusões no meio da frase ou no meio do texto, né? Dificilmente você conclui algo, a não ser lá no último item, que é a conclusão, que daí sim há esse espaço para a opinião de vocês. Mas tomem cuidado para emitir opiniões, tomem cuidado para não emitir opiniões no texto, tá bom? Outra questão é a parte ali do sentimento, estávamos ansiosas, isso, infelizmente, no trabalho de conclusão não faz parte da escrita acadêmica, tá certo? Talvez no relatório fizesse mais sentido, mas aqui a gente tem que suprimir isso. E, embora vocês estejam fazendo trabalho em dupla, também não se pode usar o nós. Por isso que a gente usa a terceira pessoa, né? Percebeu-se, quem percebeu? Obviamente as autoras, mas evitem não, tirem todos os nós, nossa, nosso trabalho, nossa pesquisa, nosso estágio. Isso a gente tem que trocar ali no texto, tá bom? Uma outra questão importante é das siglas. Sempre que vocês trabalharem com algum aspecto e desejarem trabalhar com a sigla, a primeira vez que ela aparece, ela tem que ser apresentada por extenso. Por exemplo, Universidade do Estado de Santa Catarina, eu coloco entre parênteses o DESC. No parágrafo seguinte eu já vou usar o DESC porque eu já apresentei para o meu leitor a Universidade do Estado de Santa Catarina. Se alguém lá na Bahia for ler o meu trabalho de conclusão de curso, ele saberá que eu estou tratando, quando eu falo DESC, da universidade em si. Então, tem muitas siglas que são comuns do dia a dia de vocês, que elas aparecem ali, de repente, no texto e não foram apresentadas para o leitor. Eu percebo mais porque eu não
não sou muito da área da pedagogia, então algumas coisas eu também desconheço e como leitor eu tive que buscá-las. Eu fiz essa observação, sempre que vocês trabalharem com siglas, apresentá-las no início, e daí sim, dali por diante, você consegue utilizar somente a sigla, né? Mas escrever por extenso é bem importante no início. Outra coisa, eu sei que ficou meio corrido essa primeira entrega, no dia 28, e muito do trabalho de conclusão de vocês é da vivência dos próprios estágios, tá? Mas tome cuidado com copia e cola, de pegar diretamente o texto que está lá no relatório do estágio e jogado para dentro ali do capítulo do TCC. É importante fazer uma releitura do que foi escrito, é importante até mesmo reescrever algumas passagens para ter aquele cuidado, como já falei, do tempo verbal, mas ao mesmo tempo fica uma questão de ordem cronológica afetada. Por exemplo, um parágrafo diz no passado, optou-se por fazer aquilo, e no outro parágrafo já está no futuro. E é importante que vocês observem também que o TCC é vocês contando um resultado. Então, dificilmente você vai colocar no TCC, eu vou fazer aquilo, ou será feito aquilo, né? Na verdade, a escrita será feito aquilo. Na verdade, o TCC é sempre contando o resultado de algo que já foi feito, é sempre no passado, tá? Essa é a escrita que tem que estar presente ali. Então, tome cuidado, porque em muitos aspectos parecem que estava lá no projeto de estágio de vocês, das propostas, como vocês iriam fazer, e na verdade já deveriam estar no passado. Então, tome cuidado com esse copia e cola. É legal fazer uma releitura e até mesmo reescrever esses principais passagens, embora seja o principal material de referência para vocês construírem os capítulos, o próprio relatório de estágio, tá? E eu fiz algumas observações sobre as referências, citações. É importante sempre que trazer uma informação, trazer uma afirmação, é importante dizer qual autor que o trouxe. E em relação assim, à organização, atentem pelo seguinte: a gente tem uma estrutura de parágrafo, tem estrutura de espaçamento para esse tipo de redação acadêmica, então cuidem muito com isso, tá certo? E também com as fontes que vocês estão usando, ora é Arial, ora é Times, os elementos pré-textuais propostos pela própria UDESC estão em calibre, então é difícil, não dá para ficar esse carnaval de fontes. Optem por uma só e sigam ela até o final. Eu recomendo que seja aquela que já está no próprio modelo, porque fica mais fácil, você não precisa ficar mudando títulos e etc. Certo? Tomem cuidado com isso também. Eu vou encaminhar para vocês os capítulos corrigidos e ao longo da caminhada a gente vai tirando as principais dúvidas, tá certo? Então, acho que esse vídeo pode esclarecer um pouquinho das dúvidas em relação às minhas colocações no trabalho de vocês. E vamos seguindo. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Abraço.